Amém? Vamos ler juntos? Em tempos de celebração, como nas datas comemorativas, em que a saúde e a alegria reinam, muitos se regozijam e louvam uns aos outros. O aniversariante, por exemplo, é exaltado, mas o reconhecimento ao Senhor, autor dessas dádivas, por vezes é esquecido. Essa negligência abre brechas para a atuação do inimigo. Engrandecer o Altíssimo pelas suas maravilhas e bênçãos é o mínimo que podemos fazer para demonstrar a nossa gratidão a Ele. Ignorar nos expõe ao ataque do adversário, contrariando a vontade divina de sermos gratos em todas as circunstâncias, conforme nos ensina 1 Tessalonicenses 5,18. O nosso interior deve expressar o mais puro louvor a Deus, que redundará em vida para nós e quem estiver ao nosso redor. Nunca se vanglorie do que você é ou possui, e sim renda graças ao Senhor por tudo que Ele lhe tem dado. A Bíblia afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo fala Tiago 1,17, que a sua confissão jamais contradiga essa verdade. A pérola do dia: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Provérbios 10, 11. Só até aqui, irmãos, a palavra que o nosso missionário traz para nós hoje: gratidão, né? Às vezes a gente vai passando o dia a dia aí, passando tudo o dia a dia de serviço, as circunstâncias normais, e a gente acaba esquecendo de agradecer, né? E quando a gente fala agradece, irmãos, muitos vêm até na memória: agradecer pelo que, ministro? Se hoje mesmo eu estou sem dinheiro, por isso que eu vim aqui na reunião da prosperidade, eu estou sem, porque se eu tivesse, nem vinha. Não acontece muitas vezes? E é isso que o missionário está falando. Abre brecha, irmãos. A nossa falta de gratidão a Deus abre brecha. A nossa falta de gratidão por tudo que Deus tem dado, a nossa família, a nossa casa, o nosso serviço, toda reclamação, toda murmuração faz-nos ficarmos parados. Lembra do povo no deserto? Eu gosto muito desse exemplo porque era uma murmuração, era uma reclamação e aquele povo nunca saiu do deserto. E às vezes eu e você estamos no deserto há anos e anos porque reclamamos. A gente vem na reunião da prosperidade, mas reclamamos do patrão, do governo, da cidade, reclamamos de tudo, e isso tem nos travado, deixado a nossa vida parada. O nosso missionário falou aqui: olha, isso abre brecha, isso te deixa travado, e é fácil, irmãos, a gente agradecer. Um exemplo, tratando de vida financeira, por um patrão pão duro. É fácil agradecer? É fácil agradecer pelo marido que briga com a senhora? Ou pelo esposo, ou o marido agradecer pela esposa, que às vezes é um pouquinho rixosa, ou a mulher agradecer por aquele esposo ali que é meio naval? É fácil agradecer, mas a Bíblia manda a gente agradecer, porque agradecendo, irmãos, a gente começa a colocar o poder de Deus em ação, e ao contrário disso, a gente acaba atraindo para a nossa vida maldições. É o que o nosso missionário está falando aqui. Lembram-se lá, eu não vou abrir aqui, mas na multiplicação dos peixes, lembra lá? Quando Jesus multiplicou os pães e o peixe, o que ele fez? Qual que é a oração que ele fez? Falou lá: em nome de Jesus, sai diabo, está amarrado. O que ele fez? Agradeceu, e todos saíram dali abastecidos, saíram dali fartos, só pelo fato de agradecer. E nós temos que agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pela vida daqueles que estão orando por nós, por cada um, irmãos, que Deus colocou conosco, independente se aquela pessoa te agrada ou não, porque é fácil agradecer aquele que te agrada, e quando não te agrada? É fácil agradecer a situação, até eu falava com o irmão antes aqui de entrar, quando o vento está soprando a favor. É fácil agradecer? É fácil, mas quando está ao contrário. Mas aqui o nosso missionário está dizendo: agradeça, independente da situação, porque no seu agradecimento Deus começa a operar. Amém? Vamos para a palavra hoje? Não vai demorar muito não. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí, lá em João capítulo 6, versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66 em diante, para a gente começar. A gente está aqui nesse propósito, construindo o altar. A gente vai estar aí os 12 domingos,
recebendo palavra para construir um altar, para ter um ano de bênção, irmãos. Mas a construção do altar tem que ser diária, né? Dia após dia nós temos que estar construindo esse altar. E a gente vai ver um pouquinho aqui na área financeira. Hoje a gente trata de prosperidade, mas serve em todas as áreas. Irmão, João 6:66. Encontraram aí? Está aqui na tela também. A minha tradução diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu é o Cristo, Filho de Deus. Só até aí, irmãos. Jesus aperta um pouco o discurso ali, começa a funilar o povo, começa a ensinar o povo o caminho da vida eterna, irmãos. Chegou um momento que os discípulos dele não gostaram muito. Falou, essa palavra aí não gostei muito não. Essa aí não está mais alinhando. É fácil, irmãos, a gente gostar quando chega aqui e diga, olha, hoje Deus vai te abençoar. É hoje que você ganha uma promoção. É hoje que você sai de carro novo. É hoje que a casa vem. Só vê glória, aleluia, amém, eu recebo, né? Levanta até as duas mãos, eu recebo. E quando a palavra vem, diz, olha, se acerte, se alinhe, muda esse coração, vai se endireitando, porque dessa forma você não entra no reino. E entrar no reino, irmãos, a Bíblia fala que já éramos chegados no reino dos céus. Então, entrar no reino, nós temos que começar já a entrar aqui, como a posse aqui da vida abundante, da saúde, da paz dentro de casa, na família, e muitas vezes nós não estamos conseguindo. Por quê? Olha o que a Bíblia fala aqui. Quando Jesus afunilou, começou a pegar, digamos assim, um pouquinho mais pesado no discurso, os próximos discípulos dele fizeram o quê? Deu no pé. Só que Jesus é carinhoso, né? Você viu como é que ele tratou os discípulos? Leia novamente. Versículo 67. Olha aí, irmãos. Olha como que Jesus também tem hora que é carinhoso. Quando a gente quer ser rebelde. 67 falou o seguinte: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quer ir? Vai. Irmãos, e Pedro diz o quê? Vou para onde, mestre? Vou fazer o quê? Eu vou aonde? Agora trazendo para nós, eu e você vamos sair daqui, da presença de Deus. Não falo do quatro cantos do templo. Para ir para onde? Vamos fazer o que da nossa vida, irmãos? Nós entramos num caminho sem volta. Naturalmente, se quiser voltar, tem. Mas o que nos espera é decepção, é derrota, é o lago de fogo e de enxofre, irmãos. Porque a gente sempre fala que é livre, né? Mas se a gente for ver, irmãos, nós só somos livres verdadeiramente em Deus. Porque se a gente não está em Deus, em Cristo Jesus, a gente está onde? Tem como ficar no meio do caminho? Irmãos, Pedro entendeu isso. Ele falou, vou sair daqui, Jesus, vou para onde? Se eu sair daqui, acabou para mim. Se eu me retirar daqui, eu vou para onde? Não tem para mim mais saída. Ele entendeu essa palavra que Deus dava para ele. Só que um dos primeiros alicerces, irmãos, que Deus quer abençoar, tratando para a vida financeira, tratando para a prosperidade que a gente trabalha hoje, é na vida financeira. Sabe onde que Pedro entendeu isso aí? Quando ele estava passando dificuldade. Na hora que ele estava ali, na situação difícil, na hora que a empresa dele estava para quebrar. Vocês lembram lá? Vamos recapitular? Vai lá em Lucas, capítulo 5, quando que o nosso irmão Pedro entendeu isso, irmãos. A gente vai ver Pedro passando por várias situações, negando a Jesus, mas ele sabia, eu não posso sair, eu não posso me retirar, porque se eu me retirar, eu não tenho mais para onde ir. Abra isso, uma passagem bem conhecida, Lucas, capítulo 5, pega no versículo 1 mesmo, Lucas, capítulo 5, lá no versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala aí, irmãos. Lucas 5, 1 fala o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido ali, estavam lavando as redes. Versículo 3. Entrando um dos barcos, que era de quem? Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava-se do barco a multidão. Só tem, irmãos, onde estava Pedro, irmãos? Lá, Jesus passou ensinando, Pedro estava lá junto. E ele ouviu a palavra de Deus, ele começou a entender o que era a palavra de Deus, irmãos. Ele começou a ouvir a palavra de Deus. Só que a gente vai entrar aqui em 2 etapas: o ouvir e o receber. Ele começa ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia fala no versículo 2 o seguinte: que Jesus fez o quê? Ele viu estar 2 barcos.
Irmãos, a sua situação, a minha situação, nosso Senhor Jesus sempre está vendo. Mas parece que tem dia que Ele não está vendo. Eu acho que não está vendo não, ministro. Eu acho que a minha oração parece que não chega. Porque olha, eu oro, um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E agora nada, não sei o que tem, eu não estou em pecado, não sei o que é, porque eu estou orando, parece que Deus não está vendo. A Bíblia fala aí que Ele viu 2 barcos e entrou no barco de quem? Daquele que estava precisando, daquele que estava necessitando. Irmãos, Ele está vendo, Ele me vê, Ele vê a tua vida, nada está em oculto diante do nosso Deus, até mesmo e principalmente os nossos pensamentos. E Ele fala, olha, Ele viu aqueles 2 barcos e Ele entrou, irmãos, naquele barco, Ele pregou e Pedro fez o quê? Estava lá ouvindo também. E às vezes a gente está que nem Pedro, está ouvindo muitas palavras, mas a gente não está conseguindo entender. Aí depois a gente vai passar para a segunda parte, irmãos, que o ouvir tem que entrar aqui, mas tem que enraizar aqui no nosso coração, porque se a gente só ouvir, mas não praticar, a Bíblia fala, não seja só ouvinte, tem que ser o quê? Praticante. Pedro ouviu a palavra, até que a história é conhecida. Vamos ganhar tempo aqui, vou lá para o versículo 4. Versículo 4 fala o quê? E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Só até aí por enquanto, irmão, o que ele faz? O que é mandado. Você tem aprendido aqui nessa igreja? Você tem feito o que você aprende aqui? Que a gente tem até aprendido, né, irmãos? Mas executar. Aí que começa a complicar, né? Às vezes a gente vem aqui, no culto de quarta-feira, o pastor fala, olha, marido, não briga com a mulher, não. Você tem que tratar ela bem, porque se não tratar ela bem, a sua oração não vai ser ouvida. Aí você lê, a gente anota, fala, não vou mais brigar com essa mulher, agora sim, agora vai. Passa 1 mês, 2 meses, aquele dia estressante, saiu do serviço meio magoado, chateado, o patrão pegou no pé, a empresa não deu certo, algo deu errado, você chega lá, tá a benção lá, né? Fazendo alguma coisa, naquele mesmo instante você esqueceu tudo aquilo que você ouviu e não praticou. E nós ouvimos ali no curso Fé, irmãos, que os nossos lábios têm que sempre declarar a palavra. É fácil, irmãos, muitas vezes tem sido difícil, mas Pedro aqui aprendeu, falou, mestre, lá não tá legal não, hein? Faz tempo que eu peço, eu sou do ramo, eu sei fazer essa profissão, mas não estou tendo resultado. Mas porque o Senhor falou, eu vou lá. Às vezes, irmãos, a palavra vem e nos instiga, nos mostra um caminho. Só que esse caminho não é aquele que nós queremos. Não é o que nossa mente natural quer. Não é aqueles que muitas vezes não parece nem seguro. Era seguro para Pedro, depois de trabalhar a noite todinha, pegar a rede, pegar ali os companheiros e voltar a trabalhar lá? Porque todo o trabalho gera um gasto. Você já fez algum trabalho que tem que gerar um gasto? O pedreiro, para fazer uma casa, tem que comprar uma bitorneira, não tem que comprar um equipamento. E às vezes, para trabalhar, nós temos que primeiro investir. Aí Jesus chega e falou a Pedro, tá dando peixe lá? Falou, lá não deu nada, a noite todinha tá. Então você volta lá, gasta mais um pouquinho, volta lá, volta a investir lá, aonde você perdeu tudo. Irmãos, você iria? Eu provavelmente creio que não. Sabe por quê? Porque a gente é ouvinte e não praticante da palavra. E por isso a gente às vezes está passando muito tempo na igreja até frustrado, até deprimido, até arrumando algum culpado. Primeiramente a gente tem um culpado, né? Ou é família normalmente, ou é patrão, ou é governo. E se nada desse funcionar, nós colocamos logo a culpa no pastor, porque alguém vai ter que ser culpado no nosso problema, irmãos. E Pedro entendeu. Eu vou lá. Versículo 6, para a gente encerrar essa parte. Versículo 6 fala, essa a gente já ouviu aqui. Olha o que a Bíblia diz. E fazendo assim, fizeram o quê? Colheram, né? E olha que ele tinha ido pescar. Colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Só até, irmãos, deu certo ou não deu? E por que para mim e para você tem vezes que não está dando certo, irmãos? Porque a gente vai tratar aqui de vida financeira, mas também de altar, irmãos, porque é a palavra. A gente vai ouvir ela, vocês têm ouvido, eu tenho ouvido tanta palavra, agora que eu tenho pregado, as 3, 4 vezes por semana, às vezes até mais. Olha quantas palavras eu mesmo preguei, mas será que eu acredito nessas palavras? E se não tiver, isso que a gente está fazendo aqui, uma construção de altar dentro de nós, a gente pode ser até desculpa a expressão, um papagaio religioso. Fala, mas nunca consegue nada. Declara, mas nunca faz nada. Explica a palavra, às vezes até, mas não consegue cumprir. O Pedro entendeu, irmãos, e quando ele vai em cima de uma palavra, aí acontece, aí dá certo. Mas já teve alguma vez que você fez algo que Deus colocou no teu coração e deu certo? Nós temos que até anotar isso e deixar bem
visível na nossa casa, porque isso vai trazer para a gente esperança, irmãos. A gente está vivendo num mundo que tudo é negativo, tudo que você olha não dá certo, tudo a reclamação que está em todo lugar, mas traga à sua mente coisas que deram certo. Faça até um memorial. A Bíblia fala sobre isso, mas a gente vê sobre esse memorial que Josué faz lá debaixo do Rio Jordão. Deixa um memorial diante de você positivo. Fala, ministro, uma vez eu orei, estava dando tudo errado, deu certo. Uma vez estava quase para morrer lá, mas não morreu não. O diagnóstico médico era morte, mas acabou dando vida, porque isso vai te trazer esperança no coração e você vai começar a fazer que bem mesmo. Falou, não deu certo, mas o Senhor falou que vai dar, eu vou fazer. Não porque eu acho que vai dar certo, porque muitas vezes a direção que Deus te dá, se você não tiver um altar, você vai achar que vai dar errado, mas Deus já saiu à frente, irmãos. É isso que o nosso Deus quer para nós. Amém? Entenderam até aqui? Vai lá em Ageu, então, agora, umas passagens bem conhecidas. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9. Até aqui nós vimos, irmãos, a importância do agradecimento através do nosso RR missionário, nosso missionário R.R. Soares. A Bíblia falando que sobre a palavra tem resultados. Agora a gente vai passar para a parte mais difícil, porque é a construção do altar, irmãos. A gente crê naquilo que a gente fala, naquilo que a gente até ensina para os outros. Fala, ministro, eu não prego, prega sim. Todo crente, ainda mais hoje em dia, né? A gente prega em casa, prega no serviço, uma hora ou outra a gente está falando, não, Deus é bom, Deus vai dar certo, você vai conseguir. E às vezes o outro consegue e a gente não consegue. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós não estamos consumindo o nosso altar e trazendo para a vida financeira agora. Eu estou até lendo um livro que tem ali, Chaves Bíblicas para a Prosperidade. Já li umas 10 vezes na mesma parte e não consegui sair dali ainda. Por quê, ministro? O Kennedy Reagan fala que ele cuidou de uma igreja e lá tinha um diácono, um obreiro, um cooperador da obra ali, que fazia 30 anos que dizimava e ofertava, mas nunca tinha um resultado na vida financeira. Falou, Senhor, será que não é eu também? Ele falou, olha, eu dizimo, eu oferto, eu sou fiel, mas nunca vi um resultado, algo sobrenatural na minha vida financeira. Irmãos, nós não aprendemos muito princípios bíblicos de ofertar, de dizimar, de ofertar e dizimar com gratidão. Porque muita gente faz o quê? Eu vou devolver o dízimo lá porque tem um devorador, um migrador, um cortador, tem um pastor, tem os obreiros. Se eu não devolver, fica difícil, né? Irmãos, esse homem, segundo o livro, eu nem terminei de ler, mas eu vou trazer até onde eu entendi aqui. Ele fazia assim, por medo, não por fé. E tudo que nós fazemos por medo não vai dar resultado. E às vezes aí você tem 10, aqui lá estava 30, não chegamos lá ainda, mas estava 30 anos, dizimando, ofertando e nunca teve um resultado. O Pedro, no primeiro encontro com Jesus, já deu resultado. E a gente vai aprender um versículo bíblico, porque que nem o pastor Carlos falava na reunião esses tempos atrás, acho que até falou aqui, a gente aprendeu o quê? Amarrar e sai. Amarrar é errado? É certo, tem que ser feito, né? Porque tem muito, ainda mais no dia que a gente tem que amarrar e mandar sair mesmo, né, irmãos? Mas quando não é o inimigo trabalhando? E quando não é ele que está nos afetando? Que está ali, de uma certa forma, nos bloqueando, desculpa a expressão, até de prosperar. Por quê? Porque às vezes o nosso altar não foi construído. Olha o que diz Ageu aí. Capítulo 1, versículo 9, bem conhecido também. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quanto trouxerdes para casa, eu lhe assuprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Só mulher, irmãos. E agora, como é que a gente faz? Porque a gente fala, né? Tá amarrado, saia, vai embora, até engrossa a voz. O ministro faz assim, que a gente aprendeu assim, né? Ela fala firme, irmão, e todo mundo sai, e sai, ele nunca saiu. Mas tem uma coisa errada. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente não colocou o altar em ordem ainda para Deus poder abençoar. A Bíblia fala ali que Ele mesmo assoprou o restante. E a gente vai fazer como agora? Está amarrado, Deus? Como é que vai fazer? Como é que vai ficar agora? Porque contra Satanás tem sido fácil. Você consegue? A arma já está nada. E contra Deus? Aqui, irmãos, esse povo não estava cuidando da casa natural de Deus. Mas, irmãos, tratando para a nossa vida, às vezes Deus quer que a gente cuide do altar dele, do nosso coração, da nossa vida espiritual, para quê? Para que ele possa aceitar o nosso dízimo, a nossa oferta. Ele não vai aceitar o dízimo e a oferta que você está trazendo com medo, irmãos. Não é que não vai aceitar, não vai ajudar a igreja, vai ajudar, mas você não consegue receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus planejou, porque muitas vezes, irmão, nós estamos dizimando, estamos ofertando, ou com interesse, ou com medo.
E assim o nosso Deus não aceita, irmãos, porque não é barganha. Porque se fosse barganha é fácil, né? Falar, Senhor, eu te dou 100, você me dá 150, aí já fica bom, 50% de lucro. Não era fácil? Não ia ser bom, né? Às vezes a gente não quer Jesus, irmãos, a gente quer, como é que é o nome daquele joguinho lá que o pessoal quer? Um bichinho lá, um tigrinho gospel, né? Eu vou dar uma oferta aí, o pastor pediu, e aí Jesus vai me dar em volta. Não funciona assim, irmãos. Primeira coisa, se o altar não está construído, não adianta amarrar, e às vezes a gente vai trabalhar, vai largar o couro lá, desculpa a expressão, mas o dinheiro não está vindo, e quando vem, some. Eu não sei o que acontece, eu trabalho, parece que entra numa mão e sai pela outra. Para a gente encerrar essa parte, no versículo 10. Olha que a Bíblia fala, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém o quê? Os seus frutos, irmãos. Nós temos que ter um coração alegre para Deus, para as coisas de Deus, principalmente tratando em área financeira, para a gente ofertar, para a gente dizimar, para a gente ajudar a obra de Deus. Por quê? Porque Deus está nos vendo, irmão. Lembra lá atrás o que Jesus viu? Ele viu quem? 2 barquinhos. Ele está vendo a nossa necessidade e como você está agindo em meio à necessidade também. Como é que você está fazendo? Ele falou, eu estou com o coração doendo aqui, ainda mais quando o pastor fica pedindo, aí os obreiros ficam passando para lá e para cá, aí fica olhando para a gente, aí eu acabo dando ali, que eu fico constrangido, não funciona, irmãos. É isso que o livro tratava, isso que quem de rei ensinava, não funciona assim. E muitas vezes a gente está assim, né? Eu sempre gosto, quando estou passando o dízimo e oferta, eu volto. Por quê? Porque quando eu estou sentado ali, tem vezes que eu estou brigando com Deus. Ele fala, dá uma oferta aí. Eu falo, não dá não, né? Hoje está meio fraco. Semana que vem, quando eu receber o Senhor Deus falando no coração, oferta. Mas Senhor, hoje não. Eu já ajudei lá, já dei o dízimo, já dei oferta, já paguei o patrocínio. Hoje não, deixa para a próxima. Eu fico conversando comigo mesmo, brigando comigo mesmo, brigando com a carne. Nós temos que brigar com a nossa carne muitas vezes. É por isso que quando eu estou passando, aí ficava olhando o obreiro, ia voltar, e às vezes parava até do lado. Eu falei, misericórdia. Vou dar logo. Funcionou? Não. Por quê? Eu tinha na pressão, não tinha um coração alegre. E às vezes a gente está assim, irmãos. Deus está vendo o nosso interior. Aquele povo fala, vocês estão olhando para muito. Quando a gente vem aqui e fala, irmão, pede do melhor, pede a melhor casa, pede a melhor roupa, pede o melhor carro, e a gente pede ou não pede? Recebe ou não recebe? Pediu uma Hilux, me deram um Fusca, ministro. Esse anjo, sei não, acho que não estava escutando muito legal, não. Pediu uma casa com 10 quartos. Estou numa casa alugada e só tem um. Não está legal. Porque, irmãos, nosso altar ainda não está construído. É por isso que nós estamos nessa 12 anos. Mas quem quer construir altar? Quem construir altar? Quer, ministro? Eu quero já, eu preciso agora. A despensa está ficando vazia hoje. O boleto venceu hoje. Mas, irmãos, Deus não trabalha desse jeito. Ele não trabalha na nossa pressa, não. Ele nos ensina. Porque se a gente for ver na vida muito do povo de Israel, o dinheiro, irmãos, tem muito a ver com vida espiritual. Para quem é crente de verdade. Não é para quem não é também, porque de qualquer jeito ele vai lá fora. Olha, eu vou roubar aí, vou passar a mão. Mas quem é de Deus? Porque Deus está aberto. Ele fala ali, olha... Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. A Bíblia vai falar de céu de bronze e chão de ferro. Não dá nada. Você planta, mas não colhe nada. Você dá a hora, mas não desce nada, irmãos. E nós temos que atentar a isso. Por quê? Aquele povo, ele estava no próprio interesse dele. Ele falou, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu preciso fazer, então eu vou fazer. Mas volta lá no versículo 9, a gente pegar parte a parte. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste o que? Pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, o que eu fiz? Assoprar, irmãos, não vai ter como. Pode dizer amarrado tanto que você quiser. Quando não tratar o que está de errado na vida financeira, o que está de errado na nossa vida, para a vida financeira funcionar, a gente vai ficar parado, paralisando, desanimado. Fala, então eu vou parar de vir, ministro, eu não quero mais saber de nada. Lembra do Pedro? Aonde eu vou? Aonde eu irei, irmãos? Vou parar de vir. Vai para onde? Vou parar de congregar, vou parar de orar. E vai para onde, meu irmão? Vai fazer o que da vida? Não adianta. Todo mundo, irmãos. Uma vez, um senhor já bem de idade me falava, nem era da nossa igreja, há muito tempo atrás, falava, destino de crente desviado é morte. Eu não tinha muito crédito para ele nesse tempo, não. Ele via falando para mim, olha, destino de crente desviado é morte. E às vezes começa na vida espiritual, que é a primeira que morre, mas a natural também, irmãos. Depois que ele me falou isso aí, insistiu em falar comigo, eu fiquei mais uns 8 anos na empresa, mais uns 5 anos. Eu tive como auxiliar ali dos 5 crentes. Todos tinham a mesma característica, sabe qual era? Desviado. E sabe como que estão os 5 hoje?
enterrados, literalmente, debaixo da terra. Não era um velho, não, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, acho que os mais velhos já têm uns 40 e poucos anos. Literalmente, irmãos, o Pedro entendeu: eu vou para onde, Senhor? Tá difícil, vou continuar aqui. Tá ruim, vou continuar orando. Não deu certo ainda, eu vou continuar, eu vou me alinhar, eu vou me acertar. Para quê? Para que não aconteça isso, para que não se assobre aquilo que Deus tem para nós. E como a gente vai conseguir isso, irmão? Salmos 81. Salmos 81. Salmos 81. Encontrei. Salmos 81. Versículo 12. Salmos 81, lá no versículo 12. Pega aí pra gente. Olha o que fala aí, irmãos. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Só daí por enquanto. Você tem plano? Plano na vida financeira? Eu tenho. Eu já planejei tudo aqui, ó. Vou fazer assim, assim, assado. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já tenho tudo planejado. Mas, irmão, você perguntou pelo menos para Deus, falou: Senhor, posso fazer? O Senhor quer que eu faça? O Senhor vai comigo aí nesse projeto? A gente faz tudo quanto é tipo de plano, né, irmão? Ele está falando aqui: pelo que eu entreguei o desejo do seu coração. Às vezes, irmão, a gente está numa situação, porque não é o que Deus quis para nós, a gente quis. Falou: eu quero ir para aquela cidade, eu quero trabalhar naquele emprego, eu quero fazer isso, eu quero me casar com aquela mulher, com aquele homem, eu quero. E Deus fala: você quer? Quer, então vai. Só que toda plantação tem uma colheita, e a gente está colhendo, irmãos, tudo aquilo que a gente plantou. A Bíblia vai dizer que de Deus ninguém zomba, o que é verídico. Tudo que nós plantarmos, iremos colher. Então procure colocar boa colheita, irmãos, porque versículo 12 fala: pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus conselhos. Versículo 13. Olha o que ele fala: ah, se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Versículo 15. Versículo 15. E o que aborrece ao Senhor, ele seria sujeitado, e o tempo dele seria o quê? Eterno. Deus está falando: ah, se vocês tivessem ouvido, hein? Não tinha ficado um de pé. Ah, antes de você entrar naquela firma, se você tivesse ouvido, antes de investir, antes de se mudar, antes de casar, antes de abrir um negócio. Ah, se você tivesse me ouvido. Às vezes, irmãos, nós já estamos passando por dificuldade, porque lá atrás fizemos escolha errada. Mas o nosso Deus fala para nós hoje: ah, se você me ouvir hoje, ah, se você prestar atenção hoje, o amanhã pode ser diferente. Esse propósito que a gente está aqui, essa campanha aí, negócio de campanha, né? Na graça a gente é campanheiro. Para quando que é, irmãos? Para quando que é? Vocês estão fazendo, gente? Para quando que é? Ano que vem, né? É fácil, irmãos. A gente quer para hoje. Fala: eu estou sofrendo hoje já. Mas ele está falando: ah, se você me ouvisse, fizesse hoje, para colher o resultado amanhã, porque vai chegar rapidinho. Daqui um dia nós já estamos aqui, virada do ano, já se inicia o ano, irmãos. Mas se a gente plantar bem hoje, a colheita amanhã vai ser certa. Se a gente fizer bem hoje, se a gente restaurar esse altar hoje, deixar aquilo que a gente precisa deixar, começar a fazer aquilo que a gente tem que começar a fazer, irmãos. Pula aí para o versículo 16 agora. Olha o que o nosso Deus quer fazer: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o cessaria com o mel saído de onde? Alguém já pegou mel de rocha aí? Não é difícil, né? Rocha, mas o nosso Deus é essa rocha, onde que a gente não consegue. É o que ele está falando aqui: aquilo que você não consegue fazer, aquilo nas suas mãos você não tem jeito. Era fácil para o Pedro voltar lá onde ele passou a noite toda, na cabeça dele tinha jeito de resolver aquela situação? Tinha ou não tinha? Mas ele foi, por quê? Ouviu uma palavra. Esse povo não estava aí recebendo do trigo mais fino e o mel saindo da rocha, por quê? Porque não ouviram a palavra. Irmãos, entenda, ouvir a palavra não é só isso que nós estamos fazendo aqui, o que nós fazemos toda semana, o que o ministro faz mais que vocês, e às vezes, irmãos, quem prega tem mais responsabilidade, porque está falando todo dia, e muitas das vezes não está conseguindo nada. Às vezes está ouvindo toda hora e não está conseguindo nada, irmãos, porque esse ouvir que a Bíblia fala, irmãos, não é só ouvir aqui, é praticar mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não está com vontade, contra a nossa carne. E é fácil a gente ir conforme a gente quer, né?
Hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero, agora sim eu vou pegar filho, agora eu não quero mais porque deu errado lá. Não funciona assim, irmãos, e nunca vai funcionar, ainda vamos correr o risco de passar que nem aquele homem que o livro diz e fala, 30 anos dizimando, ofertando, ajudando na casa de Deus, mas nunca teve um resultado, algo sobrenatural na vida financeira. E não é o que nosso Deus quer para nós. Ele quer nos ensinar a ter um altar, uma vida com Deus, para que sim, para verdadeiramente a nossa vida financeira ser abençoada e a gente ser saciado com mel, saído da rocha, com trigo, mas se você comer do melhor, vestido melhor, ter a melhor casa, a primeira coisa que a gente tem que mudar é isso, né? Porque a gente nunca acredita que a melhor casa do bairro vai ser a nossa. O melhor carro daquele bairro tem que ser o nosso. O melhor serviço, o melhor salário tem que ser o nosso. A gente nunca acredita nisso. A gente fala, a gente diz que conhece a palavra, mas quando eu falo para você, qual que é a maior empresa aqui dessa cidade? Lá, eu trabalho, tem um irmão que trabalha no ramo de construção. Fala, qual que é a maior construtora aqui? Lá, fulano e tal. Fala, a maior tem que ser a tua. Que jeito, ministro? Como é que vai ser a minha? Tem como não. A gente entendeu a palavra, irmãos? Só ouvimos palavra. O nosso altar ainda não é edificado, porque é com todos nós. A gente até fala para o irmão, né? Fala, irmão, você vai conseguir, vai dar certo. Olha, as coisas vão mudar na sua vida. A gente até prega para o irmão. Mas o altar que nós estamos construindo, irmão, é para a gente entender e crer. Porque é difícil crer. Não está sendo fácil nos dias de hoje crer. Está sendo fácil se falar. Eu falava ontem lá na igreja, a gente vai ver, não precisa abrir não. A Bíblia fala de Jó, capítulo 1, versículo 1. Um homem justo, um homem temente, um homem que se olhava assim naturalmente, um homem que tinha defeito. A Bíblia mesmo assim fala que olhando naturalmente para ele estava tudo bem. Só que o que acontece com esse homem? Ficou sem dinheiro, ficou doente. A mulher queria, eu falo que a mulher queria largar dele, porque ela chega e fala, amaldiçoa logo esse Deus aí, morre. E ele fala, como uma doida fala tudo. Mas ele não amaldiçoa, ele né? Se retém, a gente vai ver lá na frente que ele tem os momentos dele também. Mas você pega até o versículo, acho 38, irmãos, poucas vezes é Deus falando, é Jó falando, é os amigos de Jó falando, um fala, não, é porque você está em pecado, não é por causa disso, é por causa daquilo, é aquela briga toda, irmãos, mas só se fala, pouco se entende, até que Deus, se não me engano, perto do 40 lá, Deus fala, Jó, agora é eu que vou falar, você vai só ouvir. Uma coisa que o pastor Carlos falou na última reunião aqui, que me chamou muita atenção, quem tem uma vida de oração aqui, vou falar para nós, vocês oram em casa? Tem vida de oração em casa? Quanto tempo, irmãos, a gente ora, mas quanto tempo a gente fica parado para ouvir Deus falando, né? Porque a gente acorda de manhã e fala, tem que sair meia hora, e Deus abençoa, e sai, aí vamos que vamos, e hoje vai ser bênção, e vamos embora. E na hora de Deus responder? Aí fica difícil, isso me chamou muita atenção. Se você vier conversar comigo, você tem algum problema, aí você fala para mim, fala, ministro, quero que você me atenda aí, estou passando uma situação, aí você fala, e sai embora. Vai resolver alguma coisa? A gente está muitas vezes assim com Deus, né? A gente fala, tchau Deus, fui, meu, obrigado. É difícil, irmãos, nós temos que parar para ouvir, mas ouvir aquela resposta que vai vir aqui dentro, e quando vir, se agarra, não deixa escapar, porque a tua solução vai estar nesta palavra. Lembra do centurião? Basta apenas uma palavra, irmãos. Não pode ter inveja, mas se pudesse, tinha que ter daquele homem, né? O homem, uma palavra só, nunca foi na igreja. Segundo talvez os costumes romanos, ele estava todo errado. Uma palavra ele foi abençoado. O servo dele se salvou. E às vezes, se fosse filho de crente, tinha morrido, né? Por quê? Porque a gente aprendeu a ouvir a palavra, mas não entendemos que temos que ter um altar no nosso coração de acreditar que essa palavra é verdadeira. E é por isso que eu e você muitas vezes estamos patinando. Não estamos saindo do lugar. Já viu o caminhão atolado? Ali patina, queima o pneu, acaba com tudo e não sai do lugar. E às vezes a gente está assim, irmãos, por quê? Se o meu povo me ouvisse. Se ele tivesse me ouvido. Se ele tivesse vindo na segunda, na quarta, na sexta, mas pelo menos tivesse ouvido a palavra. Se o ano passado ele tivesse prestado atenção, esse ano ele estava melhor. Se ele prestasse atenção nesse ano, nessa campanha, nesse projeto, para que os próximos anos que viessem ele conseguisse ser melhor, irmãos. A gente está passando um tempo aqui, não estamos conseguindo, mas essa história tem que mudar e vai mudar no nome de Jesus. Amém? Para a gente encerrar essa parte aí, não demorar muito não, 2 Coríntios, bem conhecido nosso também, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 em diante. Segunda Coríntios, que nós não sejamos só ouvinte, mas praticante. 2 Coríntios 8, 9, a parte que a gente gosta. Essa aí é boa, a gente ora direto em cima.
Essa parte aí que a gente gosta, mas depois vem outra parte que a gente já não gosta muito. 2 Coríntios 8:9 fala o quê? Vamos ler? Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fizesse o quê? Aí a gente ora, fala, Senhor, a tua palavra que diz que o Senhor morreu pobre lá, eu quero a minha herança, eu quero a minha paz, no nome de Jesus, e saia, e tudo que está atrapalhando, que não deixa essa riqueza vir, vai embora, e sai, até quem está dormindo na hora falou, é riqueza? Ele falou, sai também, nem sabe o que está acontecendo ali, né? No nome de Jesus, só que continua, não, a leitura não fica só por aí, pula lá para o versículo 10. Versículo 10, e nisso dou meu parecer, por isso não vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas fazer o que também? Quereis. Quer ou não quer? Quer melhorar? Quero, ministro. Versículo 11, agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Versículo 12, porque se há prontidão de verdade, será aceita, segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. No 13, mas não digo isso para que os outros tenham alívios e vós o quê? Opressão. Vamos pegar toda essa parte, vai até o 14. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja o quê? Igualdade. Até aí. Lá do 9, todo mundo gostou? Agora você tirar o que você tem para dividir com o irmão, quem quer? Para ajudar a igreja. Daquilo que você lutou tanto lá, quem quer? Quer? Fala, não, ministro, eu quero só lá, fica no 9. Para no 9 aí, vamos fazer a oração em cima do 9, irmãos. Essa em cima do 9 só vai dar certo quando se completar todo o resto. Lembra da igreja primitiva? Como é que o irmão vivia? Todo mundo vendia suas coisas e conviviam junto, um ajudando o outro. Olha para o irmão do lado aí. Você conhece o irmão do lado? Já viu ele? Sabe como é que ele é? Você precisa de alguma coisa? Já se interessou pelo menos? Ele não quer nem saber, ele quer saber de mim, o outro que se lasca para lá. A gente quer, e hoje não é isso, irmão, que a gente vai morar junto com ele lá no céu, se os dois for, né? Se um não gostar do outro, um dos dois tem que ficar os dois, não vai dar certo. A gente quer morar lá junto, isso para ir para o céu. E agora para a vida financeira, o nosso Deus está falando o quê? E que a gente diga lá, vocês não estão dando ouvido. E quando se fala da vida financeira, você vai ter que dar. A Bíblia fala que ele dá semente para quem? E a gente come a semente muitas vezes, irmãos. É fácil, agora vamos voltar aqui para o altar. A gente entender que a gente tem que dar, que a gente tem que ajudar. Aí você tem que esperar esse Deus que você nunca viu, só vê falar por aí. Às vezes você nunca vê um resultado. Ele te honrar, é fácil essa parte? Não é fácil. Aí que entra o problema. Por isso, irmãos, a gente só vai conseguir isso construindo um altar, com uma vida de oração, para a gente começar a crer verdadeiramente no nosso Deus. Porque a hora que ele falar, vai lá, joga a rede, a gente nem pescar não vai mais. O pescador foi só colher. Não precisou mais nem trabalhar, ele só foi lá até o resultado. Mas até a gente ver isso, irmão, a gente vai ter que começar a praticar. No dia de hoje, deixa eu pegar aqui que eu tinha marcado, ele fala, versículo 11, agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o quê? O que você tem na mão, você consegue ajudar alguém hoje? O que você tem na mão aí, hoje, você consegue ajudar alguém? Eu tenho 10 reais, você consegue ajudar alguém com você 10 reais? Eu consigo, ministro. Você vai ajudar? Eu falo, não, eu consigo. Mas eu não vou também, mas eu consigo. Aí que está o nosso problema, né, irmão? A gente quer que o nosso Deus dê, mas não dá. Eu vi que o pastor colocou, a gente fez lá, a gente chama de mesa farda, arrecadação de alimento ali, né, irmãos? Você consegue doar? Eu consigo. Vou dar um pacote de feijão, mas eu conseguia 2, mas eu vou dar um e depois eu vou orar lá naquele 8-9. Falar, Senhor, o Senhor morreu pobre, mas o Senhor fala que é para todos termos igualdade. Às vezes a gente vê os outros passando necessidade, às vezes a gente vê que tem que ajudar, o Senhor toca no nosso coração, mas a gente não faz, irmãos. Isso é um princípio bíblico. Isso a gente volta para uma construção de altar. Por quê? Porque até a Bíblia fala, com a mesma medida que você medir, vai ser medido, né? Às vezes a gente quer tanto do nosso Deus, mas nossa mão é aqui fechada. E não é por você ter muito, porque não é por quantidade. A parábola da viúva vai falar também. Todo mundo estava dando uma quantia, ela chega lá, a viúva dá o quê? Uma moedinha, mas ela deu algo significativo para ele. O que nós temos dado para o nosso Deus? Trazendo para a vida financeira, o meu dízimo tem que dar, falando, dou porque eu sou obrigado, né, ministro? E a minha oferta, falando, dou, mas eu dou conforme aqui, não vai me faltar, aí eu dou, porque se me faltar, aí eu não dou. Mas eu acredito nesse Deus que abençoa, eu sei de tudo isso, eu sei, estamos que nem um jóia, amigo dele, conversando, um monte de conversa afiada, e Deus chega lá e fala, ó, que é isso, meu povo?
O negócio é esse. Não conheço essas conversas de vocês, não. Depois, presta atenção na oração de Jó, lá no finalzinho do capítulo, irmão. Ele fala, depois a oração dele é bem curtinha. Ele falou: Senhor, só conhecia de ouvir falar, agora eu estou te vendo. Quando nós, irmãos, conhecemos o nosso Deus através dessa restauração de altar, a gente vai começar a ver o quê? A finança mudar. Ver o que, ministro? As coisas andar, a família melhorar. E se não acontecer essa reconstrução, se nós não temos essa intimidade com Deus, a gente vai ver também, mas vai ver, desculpa a expressão, desgraça, miséria, briga, confusão. Isso a gente está vendo todo dia. Talvez aí você fale: isso aí eu já sei, ministro, lá em casa é assim mesmo, a gente briga mesmo. É um problema lá, a mulher já me xinga e acaba dinheiro, eu brinco com ela porque ela gasta muito mesmo, aí eu já brinco com o patrão também, e se ele bobear eu vou para outro lugar, não estou nem aí, porque essa cidade aqui tem muito serviço, né? Tem muito serviço aqui, irmãos? Esse serviço dá um resultado? Só dá serviço mesmo? Não, só dá serviço. Não adianta, né? Tem aqui um lugar de oportunidade, mas nós conseguimos pegar essa oportunidade? Não, mas eu sei que tem, porque o vizinho deu certo, o outro deu certo, o fulano, não sei das quantas, deu certo, foi nós. Ou não, nós não conseguimos ainda não. Porque, irmãos, estamos só ouvindo, não praticando. E não é o que nosso Deus tem para nós. O primeiro princípio é a gente ajudar. Às vezes, quando o pastor coloca aqui uma campanha, coloca algo, a gente não tem dinheiro ali, que, assim, naturalmente dele. E a gente vai ver, irmãos, nesse livro fala, eu até indico, tem ali na recepção, chaves bíblicas para a prosperidade. Porque a gente ensina que esse obreiro dele, 30 anos, não tinha resultado nenhum. Depois que ele ensinou esse princípio que a gente leu aqui, e não está aqui por acaso, não se encaixa tudo certinho, o missionário fala que nós temos que ser gratos. Depois que esse obreiro entendeu que era pela gratidão de devolver dízimo, de devolver oferta, ele falou que no mesmo mês a vida dele, financeira dele mudou. Mas ele entendeu aonde? Dentro do coração, não só na aparência, porque na aparência fica fácil. Eu posso até entregar aqui uma oferta grande, né? E até dar um jeito de contar, falar: hoje de uma oferta boa lá, dá um jeito, a gente, né? Levantar a moral, mas diante de Deus não foi aceito, irmãos, porque não é quantidade, ele está falando ali segundo o que tens, e Deus sabe o que nós temos para oferecer. Você quer dinheiro, ministro? Se você quiser dar, eu quero, quem não quer, né? Mas não é para mim, eu estou falando do segundo que tens, para ajudar, para dar para aquilo que Deus te mostrou, para ajudar dentro da casa que Deus tem. Fala: mas ministro, eu vim aqui para receber, não essa outra parte aí de dar. Mas não funciona assim, porque ele está falando: olha, se você ajudar, eu também vou te ajudar. E depois de ajudar, ainda você vai ter que acreditar, ainda você vai ter que crer, ainda você vai ter que trabalhar, você vai ter que ir atrás. Você fala: então já não quero mais também. Tem que fazer tudo isso, eu já não quero mais. Não temos altar nenhum, irmãos. Nós temos que construir esse altar, porque quando a necessidade vir, a dificuldade vir, a gente vai se manter firme e a gente vai conseguir ver a mão do nosso Deus nos abençoando no nome de Jesus. Amém?